Ela atirou um balde de água gelada nela e gritou que aquela velha não passava de uma intrusa. Todos riram da cena, mas no dia seguinte descobriram quem aquela idosa realmente era. A verdade desmontou egos, arrasou máscaras e obrigou muita gente a repensar o que chamava de sucesso. Era uma manhã de terça-feira, quando Joana parou diante do prédio espelhado de mais de 40 andares que se erguia como um colosso de vidro no coração financeiro da cidade. A fachada refletia o céu e os carros, e bem acima da entrada principal reluzia em letras metálicas o nome que ela conhecia melhor que ninguém: Império Aurora, excelência que ilumina o mercado. Joana ajeitou o casaco simples de lã, já um pouco gasto, conferiu se os papéis ainda estavam guardados na bolsa de couro antiga e respirou fundo antes de passar pela porta giratória. O choque entre o lado de fora e o saguão interno foi quase cruel. Por dentro, o hall da Império Aurora parecia cenário de filme. Piso de mármore polido, refletindo as luzes, paredes de vidro, arranjos de flores caras, sofás de couro macio e um perfume discreto de fragrâncias importadas, misturado ao ar-condicionado. Homens e mulheres de terno alinhado caminhavam apressados, com tablets nas mãos, fones nos ouvidos e a pressa de quem acredita que o mundo gira ao redor da própria agenda. Joana tinha mais de 70 anos, cabelos totalmente brancos presos em um coque baixo, o rosto cheio de marcas do tempo, mas com um olhar firme de quem já tinha visto muito mais do que aqueles executivos imaginavam. O sapato era simples, mas limpo. O vestido, florido e discreto, lembrava mais uma avó indo ao médico do que alguém pisando no centro de decisões de uma grande corporação. Ela caminhou devagar até o balcão principal de recepção. A moça que atendia se chamava Carla, usava um blazer impecável, maquiagem perfeita e tinha o sorriso automático de quem aprendeu a ser simpática sem nunca, de fato, se aproximar. "Bom dia", disse Joana com voz calma. "Gostaria de falar com alguém da diretoria da Império Aurora." Carla congelou por um segundo, como se o sistema interno tivesse travado. A idosa diante dela destoava de tudo naquele ambiente de luxo. "Senhora, a senhora tem horário marcado?" perguntou com um tom educado, mas distante. "Ainda não", respondeu Joana. "Posso aguardar o tempo que for necessário." A simplicidade da resposta fez Carla morder os lábios, incomodada. Outros funcionários que passavam começaram a lançar olhares rápidos para a cena, curiosos com aquela senhora que parecia ter entrado na porta errada. "Senhora, o acesso à diretoria é extremamente restrito", explicou Carla. "Normalmente, só atendemos fornecedores e parceiros previamente agendados." "A senhora está procurando alguma vaga de trabalho?" perguntou com delicadeza forçada. "Não, minha filha", Joana respondeu sem se abalar. "Meu tempo de procurar emprego já passou. Vim tratar de um assunto muito sério com quem toma as decisões aqui dentro." Carla não conseguiu segurar um pequeno riso nervoso. "Um assunto sério", repetiu. "Deste tipo de assunto sério." Antes que Joana pudesse responder, um grupo de pessoas surgiu dos elevadores com passos seguros. À frente vinha Augusto Alcântara, bilionário conhecido, principal acionista visível da Império Aurora, presença constante em revistas de negócios e colunas sobre grandes fortunas. Ele era um homem de meia idade, terno sob medida, relógio que valia mais que muitos carros populares, sapatos brilhando como se nunca tivessem tocado poeira. Atrás dele vinham 2 diretores e uma assessora segurando uma pasta cheia de documentos. Carla endireitou a postura imediatamente. "Bom dia, Dr. Augusto", cumprimentou com um entusiasmo exagerado. Ele apenas assentiu com a cabeça, acostumado a ser reverenciado. Quando seus olhos pousaram em Joana, a expressão mudou para algo entre desprezo e impaciência. "Que situação é esta na minha recepção?" perguntou sem tentar abaixar a voz. Carla se apressou em responder. "Dr. Augusto, esta senhora apareceu dizendo que quer falar com a diretoria. Disse que tem um assunto sério para tratar com a empresa." Augusto deixou escapar um sorriso frio. "Um assunto sério", repetiu, medindo Joana de cima a baixo, como se estivesse avaliando um objeto sem valor. "Minha senhora, a Império Aurora movimenta bilhões por ano. Os assuntos sérios que lidamos aqui envolvem grandes fusões, investimentos internacionais, decisões que afetam o mercado inteiro. Em que exatamente
realmente a senhora imagina que pode nos ajudar? Perguntou com ironia clara. Joana sustentou o olhar sem recuar. Não vim ajudar, disse com tranquilidade. Vim verificar algo que para mim é muito mais importante do que dinheiro ou fusões. Augusto riu, agora abertamente. Verificar, repetiu com deboche. A senhora tem alguma ideia de quem eu sou? Joana inclinou levemente a cabeça. Tenho, respondeu. E é justamente por isso que estou aqui. Carla engoliu em seco. A senhora conhece o Dr. Augusto? Perguntou incrédula. Ele é um dos homens mais ricos do país. Joana tocou de leve a bolsa onde guardava os documentos. Riqueza não garante nada sobre o coração de alguém, respondeu. E é o coração que vim testar. As palavras pairaram no ar como algo fora de lugar naquele ambiente dominado por relatórios, metas e gráficos. Um dos diretores atrás de Augusto, Sérgio, revirou os olhos. Isso já passou dos limites, murmurou. Deve ser alguma senhora confusa, tentando pedir ajuda ou vender alguma coisa. Augusto fez um gesto com a mão, pedindo silêncio, mas não era por respeito a Joana. Era porque ele queria se divertir um pouco. Vamos lá, disse ele. Explique qual é essa grande questão que trouxe a senhora até a Império Aurora. Joana respirou fundo. Minha companheira Lúcia passou a vida toda acreditando que empresas podem ser grandes sem esmagar pessoas pequenas, começou ela. Antes de partir, me pediu um favor. Augusto levantou uma sobrancelha, impaciente. E que favor seria esse? Perguntou. A que eu verificasse se a empresa que ela ajudou a fundar ainda tinha alma, respondeu Joana. Augusto soltou uma risada curta e sem humor. Fundar, minha senhora? Por acaso a senhora sabe de quem está falando? Esta empresa é resultado de décadas de trabalho, de investimentos pesados, de decisões que nem pessoas do meu conselho compreenderiam. Joana manteve a calma. E mesmo assim, tudo isso não vale nada se perdeu o respeito pelas pessoas, disse suavemente. O tom tranquilo da idosa irritou Augusto. Ele deu um passo à frente, encarando-a de perto. Respeito se conquista com esforço, retrucou. O mundo é feito para os fortes. Os fracos se contentam com migalhas. Joana olhou para ele com um olhar que misturava compaixão e tristeza. Foi o que eu temia, murmurou. Você fala igual a ele. Augusto franziu a testa. A quem exatamente está se referindo? Ao homem que um dia me disse que sucesso era poder mandar em todos, mas que terminou os dias sem ninguém para segurá-lo pela mão. Augusto deu um meio sorriso de desprezo. Filosofia barata, disse. Aqui trabalhamos com resultados. A senhora deveria saber que bondade não paga contas. A bondade paga dívidas que o dinheiro não consegue quitar, respondeu Joana. Mas você ainda vai aprender isso, cedo ou tarde. Sérgio interveio impaciente. Doutor Augusto, deixe-me chamar a segurança. Essa conversa já se alongou demais. Augusto ergueu a mão, impedindo. Não, quero ver até onde vai essa história. Joana, é isso, não é? Perguntou ele com ironia. Joana Silva, respondeu ela. Nome bonito, ele comentou com deboche. Pois bem, dona Joana Silva, vou lhe dar 2 minutos para explicar por que não devo pedir agora mesmo que a retirem daqui. A senhora diz que veio testar o coração da empresa. Teste. Mostre seu método milagroso. Joana tirou de dentro da bolsa uma pasta plástica transparente, gasta pelo tempo. Nela havia papéis, fotografias e uma carta dobrada. Não trouxe milagres, disse, apenas lembranças. Esta carta foi escrita por Lúcia Alcântara, sua esposa, 4 meses antes de morrer. A cor do rosto de Augusto desapareceu. Como ousa pronunciar o nome dela? Perguntou em voz baixa e cortante. Porque foi ela quem me mandou vir até aqui, respondeu Joana. Mentira, gritou ele. Minha mulher morreu há anos. Ninguém sabia onde ela guardava suas coisas. Lúcia era minha irmã, disse Joana calmamente. E suas últimas palavras foram sobre você. O saguão inteiro ficou em silêncio. Os executivos se entreolharam confusos. Augusto cambaleou um passo para trás, o impacto visível em cada traço do rosto. Isso é impossível, murmurou. Minha mulher nunca mencionou ter irmã alguma. Porque você não quis saber, respondeu Joana. Quando ela tentou contar sobre a família, você a calou dizendo que o passado atrapalhava os negócios. Augusto ficou imóvel, sem saber o que dizer. A velha abriu a carta com as mãos firmes. Reconhece esta caligrafia? Perguntou. Ele olhou e empalideceu de vez. Era mesmo a letra de Lúcia, redonda, cuidadosa, inconfundível. A voz de Joana saiu serena, mas firme. Ela escreveu pedindo que eu viesse ver se o império que ajudou a construir ainda tratava as pessoas com
dignidade. Se a empresa que leva o nome que vocês escolheram juntos ainda tinha o mesmo espírito humano que ela acreditava quando começaram. Augusto tentou se recompor. E o que exatamente acha que vai provar vindo aqui vestida desse jeito? Quero provar se a bondade ainda existe dentro das paredes que ela ajudou a erguer. E até agora, o que viu? Perguntou ele com ironia amarga. Vi arrogância, desprezo e medo, respondeu Joana. Vi pessoas tão presas a cargos e aparências que esqueceram que todo esse vidro pode quebrar com uma simples palavra. Augusto respirou fundo, tentando conter a raiva. Dona Joana, a senhora está invadindo propriedade privada. Tenho todo o direito de pedir que saia. Tem, respondeu ela, mas antes de me mandar embora, olhe em volta e me diga se reconhece algum rosto. Ele franziu a testa, confuso. Joana apontou discretamente para a recepcionista. Carla estudou na mesma escola beneficente que Lúcia sustentou por anos. Para cada aluno que aquela escola formava, Lúcia dizia que uma semente de bondade nascia. Carla levou a mão à boca, surpresa. Eu nunca soube disso, murmurou. Joana continuou. O segurança ali da porta é filho de uma mulher que Lúcia tratou de graça quando o hospital recusou atendimento. E aquele motorista ali fora teve o aluguel pago anonimamente por ela durante 3 meses. Augusto olhou ao redor atônito, vendo pessoas emocionadas. Você sabia que tudo isso vinha dela? Perguntou Joana. Ele balançou a cabeça, a voz saindo fraca. Ela nunca me contou, porque sabia que você não entenderia, disse a idosa. Para você, generosidade era fraqueza. Mas Lúcia acreditava que só quem é verdadeiramente forte consegue ser gentil. Augusto passou a mão no rosto, perturbado. O que quer de mim? Perguntou cansado. Quero ver se você ainda é capaz de ouvir, respondeu Joana. Se ainda resta dentro de você algo do homem que ela amou. Por um instante, o silêncio dominou o saguão. Então Augusto riu, mas era um riso nervoso, quase trêmulo. Sabe o que é curioso, dona Joana? As pessoas me chamam de bilionário, de gênio dos negócios, de exemplo de sucesso. Mas nenhuma delas me perguntou o que custou chegar até aqui. E quanto custou? Perguntou a idosa. Custou a alma? Respondeu ele, e a confissão pareceu escapar sem querer. Joana se aproximou. Então recupere, ainda dá tempo. Ele a encarou com os olhos marejados, sem conseguir responder. Ao redor, os funcionários observavam em silêncio absoluto. Joana continuou. Lúcia acreditava que o sucesso sem humanidade é o fracasso mais triste que existe. Por isso me mandou vir. Ela queria saber se o homem que ela amou se tornaria o mesmo tipo de pessoa que ela passou a vida tentando mudar. Augusto fechou os olhos por um momento, respirou fundo e abriu novamente com outra expressão. Talvez eu tenha mesmo perdido tudo o que importava, murmurou. Joana entregou a carta nas mãos dele. Leia em voz alta. Ele obedeceu. A letra tremia, mas as palavras de Lúcia pareciam vivas. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que o Augusto se lembre de que a grandeza de uma empresa se mede pela maneira como ela trata quem não tem poder algum. Se a Império Aurora deixar de ser humana, tudo o que construímos não passará de ruínas douradas. A voz dele falhou no final. Joana colocou a mão sobre o braço dele. A escolha é sua, disse. Pode continuar fingindo que o mundo se dobra aos seus pés, ou pode levantar e fazer o que Lúcia acreditava que você ainda era capaz de fazer. Augusto olhou para os rostos ao redor. Os olhos de Carla marejados, o segurança tentando conter as lágrimas, até o diretor Sérgio cabisbaixo. Tudo parecia diferente agora. E o que ela queria que eu fizesse? Perguntou com voz baixa. Ela deixou instruções, respondeu Joana. Mas você só vai poder lê-las se prometer que vai mudar de verdade. Augusto ficou em silêncio longo, depois assentiu. Prometo, disse finalmente. Joana abriu a pasta e tirou um envelope selado com cera antiga. Lúcia escreveu isso na última semana de vida, explicou. Disse que era o plano para salvar o que vocês criaram juntos. As mãos de Augusto tremiam quando ele rompeu o lacre e começou a ler as linhas delicadas de Lúcia. Se as pessoas da Império Aurora esquecerem que cada rosto tem uma história, transforme a empresa num lugar onde todos possam ser ouvidos. Crie o programa Aurora Humana, onde executivos e faxineiros compartilhem a mesma mesa uma vez por mês. Crie o Dia da Empatia, quando cada chefe trocará de função com quem trabalha sob seu comando, para lembrar que ninguém é superior a ninguém. A
As lágrimas começaram a cair no rosto de Augusto. E lembre-se, meu amor, continuava a carta, se um dia a ambição tentar te cegar, procure minha irmã. Ela vai te mostrar o caminho de volta. Ele ergueu o olhar para Joana, completamente vencido. Ela sabia que um dia você precisaria se reencontrar, disse a idosa. Agora é a sua vez de decidir o que fará com o poder que tem nas mãos. Augusto respirou fundo e enxugou as lágrimas. A partir de hoje, a Império Aurora vai mudar, declarou. Sérgio deu um passo à frente. O senhor está falando sério? Perguntou. Mais sério do que nunca, respondeu Augusto. Se Lúcia acreditava que ainda havia salvação, então eu vou provar que ela estava certa. Joana sorriu pela primeira vez. Era um sorriso sereno, cheio de paz, que parecia trazer de volta um pedaço da esperança que ela mesma havia perdido há tantos anos. Augusto olhou ao redor e viu dezenas de rostos fixos nele, pessoas esperando para ver se aquelas palavras eram apenas discurso ou início de algo verdadeiro. Chamem todo o conselho, ordenou com firmeza. Quero uma reunião hoje mesmo, aqui no saguão, diante de todos. Sérgio hesitou. Senhor, talvez devêssemos preparar a sala de reuniões. Não, respondeu Augusto. A mudança começa aqui, onde as pessoas entram e são julgadas pelo que vestem. Joana assentiu, satisfeita. Lúcia ficaria orgulhosa, disse baixinho. Meia hora depois, o saguão estava lotado. Funcionários de todos os andares desceram, curiosos. Alguns cochichavam, outros observavam em silêncio. No centro, Augusto estava em pé, com a carta de Lúcia nas mãos. Atrás dele, o painel dourado da Império Aurora refletia a luz suave que entrava pelas janelas. Ele respirou fundo antes de falar. Durante anos, eu achei que sucesso era sinônimo de poder, começou. Acreditei que quanto mais alto eu subisse, mais valor teria como pessoa. Mas hoje percebo que a escada que construí me afastou do chão onde estavam as pessoas que realmente importavam. Olhou para Joana e depois para os funcionários. Esta mulher veio aqui me lembrar quem eu era antes de me perder. Veio cumprir a promessa de Lúcia, que acreditava que toda empresa deveria ter alma, e a nossa perdeu. Um murmúrio percorreu o salão. Augusto ergueu a carta. A partir de agora, esta será a nova base da Império Aurora. Cada frase escrita por Lúcia será transformada em ação. Criamos um império, mas esquecemos a humanidade. Isso acaba hoje. Alguns funcionários começaram a chorar em silêncio. Sérgio, emocionado, enxugou discretamente os olhos. Augusto continuou. Todo mês teremos um encontro de todos os níveis da empresa, sem crachás, sem cargos, apenas pessoas. Chamaremos de Café da Aurora. Ali, cada um poderá contar sua história. Os diretores sentirão o peso da responsabilidade não sobre planilhas, mas sobre vidas. Também instituiremos o Dia da Empatia, em que eu e todos os gestores trocaremos de lugar com nossos colaboradores. Quem cuida da limpeza ensinará aos diretores o valor de cada canto limpo. Quem dirige carro aprenderá o peso da espera no trânsito. E todos entenderão que ninguém é maior que ninguém. O silêncio que seguiu foi cortado por aplausos tímidos que logo cresceram até encher o saguão. Joana observava em silêncio, o olhar marejado. Quando os aplausos cessaram, Augusto voltou-se para ela. A senhora achou o que veio procurar? Perguntou. Ainda não, respondeu ela. Mas talvez esteja começando a nascer. Ele assentiu. Lúcia costumava dizer que o primeiro passo para mudar o mundo é admitir que se estava errado, murmurou. E eu estava. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou. A decisão do bilionário de reformular toda a cultura da Império Aurora se tornou manchete nacional. Alguns chamaram de loucura, outros de revolução. Mas para quem trabalhava lá dentro, era como respirar ar novo depois de anos sufocados por medo e ambição. Joana continuou visitando o prédio, não como inspetora, mas como guia silenciosa da mudança. Os funcionários começaram a chamá-la de Dona Joana da Aurora. Augusto se dedicava pessoalmente ao novo projeto. Mandou instalar uma sala de convivência, onde antes havia uma sala de reuniões luxuosa. Mandou retirar o tapete vermelho da entrada e substituí-lo por um piso simples, igual ao de qualquer outro andar. Queria que todos pisassem no mesmo chão. Em uma dessas manhãs, chamou Joana ao seu escritório. Ela chegou devagar, observando a nova decoração. As fotos de prêmios e troféus haviam sido substituídas por retratos de funcionários e famílias ajudadas pela empresa. No centro da sala, sobre a mesa, havia uma moldura com a foto de Lúcia
Lúcia sorrindo em um hospital, cercada por pacientes. Augusto olhou para a imagem e falou com voz embargada: "Sabe, Joana, eu nunca entendi por que ela insistia tanto em tratar desconhecidos como se fossem parentes. Agora entendo. Era a única forma de se manter viva dentro de um mundo que insiste em ficar cego." Joana assentiu. Ela dizia que quem enxerga apenas lucros é o mais pobre dos homens. Ele sorriu tristemente. "E eu fui esse homem", confessou. "Mas a senhora me deu uma nova chance." "Não fui eu", respondeu Joana. "Foi a promessa dela." Augusto se levantou e pegou um envelope azul. "Lúcia deixou um último pedido", disse. "Escreveu uma segunda carta para ser aberta quando a empresa voltasse a ter alma. Quer ler comigo?" Joana fez que sim com a cabeça. Ele abriu o envelope com cuidado. Dentro havia poucas linhas, escritas com a mesma caligrafia delicada. "Meu amor, se estiver lendo esta carta, é porque aprendeu de novo a sentir. Prometa que usará o que tem para iluminar e não para oprimir. Construa algo que sobreviva à nossa ausência. E lembre-se, o verdadeiro legado de um homem não é o que ele deixa no cofre, mas o que ele deixa no coração das pessoas." Augusto deixou as lágrimas caírem livremente. Joana colocou a mão sobre a dele e ficou em silêncio. O relógio de parede marcava meio-dia quando ele se levantou. "Vamos fazer o que ela pediu", disse decidido. "Criaremos o Instituto Lúcia Alcântara, dedicado a financiar projetos de saúde pública e educação para quem mais precisa. E todo o lucro da empresa destinará uma parte fixa a isso." Joana sorriu. Agora sim, ela pode descansar em paz. Os meses seguintes transformaram completamente a Império Aurora. O prédio, antes frio, ganhou murais com histórias de funcionários. O café da manhã coletivo se tornou o evento mais esperado do mês. Augusto participava de todos, comendo ao lado de motoristas, copeiras e analistas. O Dia da Empatia virou símbolo nacional. Jornais e universidades citavam o novo modelo de gestão humanizada criado por ele e inspirado em Lúcia. Joana continuava indo todos os meses, recebida com flores e abraços. Em um desses dias, encontrou Augusto no saguão, parado diante de uma escultura recém-inaugurada. Era o Memorial Lúcia, uma estátua em bronze de uma mulher sorridente segurando uma criança. Na base, uma frase gravada: "Humanidade não é fraqueza, é força que o mundo esqueceu de usar." Augusto olhou para a estátua e disse baixinho: "Ela conseguiu, Joana. Ela transformou até o homem mais cego que já existiu." Joana respondeu com serenidade: "Ela apenas te lembrou o que sempre esteve dentro de você." Naquela tarde, enquanto o sol atravessava o vidro do edifício, iluminando o memorial, Augusto entendeu que riqueza de verdade não se mede em cifras, mas em gestos. E ao ver funcionários rindo, conversando e se ajudando, soube que Lúcia estava ali, viva, em cada ato de bondade que florescia entre aquelas paredes. Era o renascimento de uma empresa, mas também o renascimento de um homem que havia reencontrado sua alma. Nos meses que seguiram, o mundo inteiro começou a falar da transformação da Império Aurora. Revistas de negócios publicaram reportagens chamando aquilo de "o milagre corporativo do século." Outras empresas começaram a copiar o modelo do Instituto Lúcia Alcântara. Executivos, antes arrogantes e distantes, passaram a visitar escolas públicas, hospitais e abrigos para entender o que significava a palavra empatia. Augusto se tornara outro homem. Os ternos caros ainda estavam no armário, mas quase nunca eram usados. Preferia camisas simples e andar pelos corredores conversando com os funcionários como iguais. Ele sabia o nome de cada pessoa que trabalhava ali, desde o estagiário até a moça que servia o café. Um dia, durante o café da Aurora, pediu a palavra. Havia mais de 300 funcionários reunidos no saguão com mesas simples e pão fresco sobre toalhas brancas. "Quero que todos saibam o que realmente mudou esta empresa", começou ele. "Não foram as novas regras, nem os programas sociais. Foi a lembrança de alguém que acreditava que o amor ainda podia existir em meio ao concreto e ao lucro." "O amor da Lúcia", murmurou Joana, sentada na primeira fila. Ele sorriu e assentiu. "Ela me ensinou que a grandeza não está em ser temido, mas em ser lembrado com carinho." Os aplausos vieram espontâneos, sinceros, cheios de emoção. Naquele instante, Joana enxugou discretamente uma lágrima e olhou para o alto, como se pudesse ver a irmã sorrindo. Depois do evento, Augusto a acompanhou até o
ao jardim lateral da empresa. Era um espaço novo, cheio de árvores e flores plantadas por funcionários e suas famílias. Ali, em um canto discreto, havia uma placa dourada. Cada vida tocada por um gesto de bondade é uma semente que floresce para sempre. Era uma frase de Lúcia. Augusto ficou em silêncio por alguns instantes, olhando para o jardim. Sabe, Joana, eu passei anos achando que caridade era fraqueza, disse ele. Hoje percebo que era medo, medo de sentir, de admitir que precisava das pessoas tanto quanto elas precisavam de mim. Joana sorriu. Quem sente medo de amar acaba vivendo rodeado de coisas e distante de almas. Ele concordou. Por isso, decidi fazer mais. O Instituto Lúcia Alcântara vai expandir suas ações para o interior, financiar hospitais e programas de alfabetização. Quero que a Império Aurora devolva ao mundo o que tirou dele durante tanto tempo. Joana assentiu, emocionada. Lúcia sempre acreditou que a bondade multiplica o que o dinheiro não pode comprar. Dias depois, a empresa inaugurou uma ala de atendimento gratuito em um hospital público com o nome de Lúcia. Augusto estava presente, ao lado de Joana e de dezenas de ex-pacientes que haviam sido ajudados pela enfermeira anos antes. Quando o discurso terminou, uma menina de cerca de 8 anos se aproximou e entregou a ele um desenho. Era um sol grande sobre um prédio com pessoas de mãos dadas. Embaixo estava escrito: "Aqui mora a bondade." Augusto segurou o papel e sentiu um nó na garganta. Talvez fosse isso, pensou, o que Lúcia quis dizer o tempo todo, que a luz que ilumina o mundo nasce do gesto simples de tratar bem quem cruza o nosso caminho. No fim daquela tarde, Joana se despediu para voltar à sua pequena casa no interior. Antes de partir, Augusto a abraçou com força. "Obrigado por ter cumprido a promessa dela", disse. Ela sorriu com ternura. "Agora você é quem vai cumprir", respondeu. Os olhos dos dois se encheram de lágrimas. Quando Joana entrou no carro, olhou pelo retrovisor e viu o bilionário parado na calçada, sem terno, sem seguranças, acenando como um velho amigo. E pela primeira vez em muito tempo, ela teve certeza de que o mundo ainda tinha jeito. Alguns meses depois, a imprensa noticiou que Augusto havia vendido parte das ações da empresa para criar um fundo permanente destinado a projetos sociais. Nas entrevistas, repetia sempre a mesma frase: "O legado de um império não está nos lucros, mas na vida das pessoas que ele transforma." Anos se passaram. Joana envelheceu mais um pouco, mas ainda visitava a empresa de vez em quando. Os corredores estavam cheios de murais, com fotos de funcionários sorrindo, crianças estudando e comunidades sendo ajudadas. Um dia, ao chegar lá, foi recebida por uma jovem secretária que sorriu ao reconhecê-la. "A senhora é Dona Joana, não é?" perguntou animada. O doutor Augusto pediu para acompanhá-la até o memorial. Ele a espera lá. Joana seguiu pelo corredor e, ao dobrar a esquina, viu Augusto sentado em frente à estátua de Lúcia. Ele estava mais velho, com cabelos grisalhos e expressão serena. Ao lado havia uma placa nova. Nela, uma frase gravada em letras simples: "Se um dia alguém te chamar de fraco por ser bom, sorria. Você acabou de provar que é mais forte do que ele jamais será." Joana se aproximou devagar. Ele se levantou e a abraçou com delicadeza. Ela olhou para o memorial e disse baixinho: "Agora sim, Lúcia pode descansar." Augusto concordou. "Ela não morreu, Joana. Ela só mudou de forma. Agora vive em cada gesto de bondade que brota aqui dentro." Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio, ouvindo o som distante do movimento da cidade. Quando Joana se despediu e foi embora, Augusto ficou olhando o jardim do memorial. O sol começava a se pôr e os últimos raios de luz refletiam no bronze da estátua, fazendo parecer que Lúcia sorria. E naquele instante, ele soube que finalmente havia entendido o verdadeiro significado de riqueza. Não era o que se acumulava, mas o que se compartilhava. Naquela noite, quando as luzes do prédio da Império Aurora se apagaram, Augusto permaneceu sozinho no saguão. As paredes de vidro refletiam o brilho suave da cidade e o silêncio parecia pesado, cheio de lembranças. Ele caminhou devagar até o memorial, parou diante da estátua de Lúcia e falou em voz baixa, quase um sussurro: "Foram muitos anos para entender o que você sempre soube desde o começo, que uma empresa sem alma é apenas um prédio caro, cheio de gente vazia." Passou a mão na base de mármore como quem acaricia
uma lembrança e sorriu. O som dos próprios passos ecoava pelo saguão vazio e por um instante ele teve a sensação de ouvir a voz de Lúcia respondendo, como nos velhos tempos. Você demorou, mas chegou. Augusto fechou os olhos e respirou fundo, deixando as lágrimas caírem. Ali, diante daquele símbolo, ele não era mais o bilionário, nem o homem poderoso das manchetes. Era apenas alguém que tinha aprendido a lição mais simples e mais difícil da vida: ser humano. Na manhã seguinte, os funcionários chegaram para mais um café da Aurora e encontraram uma carta sobre o balcão principal, escrita à mão e assinada por ele. Se um dia eu não estiver mais aqui, quero que continuem o que começamos. A Império Aurora não me pertence, pertence a todos que acreditam que respeito e bondade ainda podem transformar o mundo. Cada sorriso que vocês arrancarem de alguém será o verdadeiro lucro desta casa. A notícia correu pelos andares e o prédio inteiro ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, um a um, os funcionários começaram a aplaudir, não em despedida, mas em gratidão. Nos meses seguintes, o legado de Augusto e Lúcia cresceu. O Instituto Lúcia Alcântara abriu filiais em várias cidades, levando atendimento gratuito e cursos de capacitação a comunidades carentes. O Dia da Empatia se tornou feriado interno e, mais tarde, uma data nacional. A história do bilionário que humilhou uma idosa e acabou transformando sua própria vida passou a ser contada em escolas e universidades como um exemplo de recomeço e humildade. Anos depois, Joana, já muito idosa, voltou ao memorial para uma homenagem. Crianças de um programa social do Instituto estavam se apresentando, cantando uma canção simples que falava sobre amor e perdão. Ela observava emocionada enquanto uma das meninas entregava flores diante da estátua. O presidente atual da empresa se aproximou e a cumprimentou com reverência. Dona Joana, disse ele, tudo o que somos hoje começou com a senhora e com o que fez por sua irmã. Ela sorriu e respondeu, não fiz nada sozinha, apenas a lembrei do que o coração humano é capaz quando decide ouvir. O homem assentiu e apontou para o topo do prédio, onde um novo letreiro havia sido colocado recentemente. Império Aurora, onde o sucesso tem alma. Joana leu as palavras devagar e enxugou uma lágrima. Então, olhou para o céu e sussurrou, conseguimos, minha irmã. O vento soprou leve, balançando as flores do jardim como se o mundo respondesse. Naquela tarde, o sol se pôs tingindo os vidros do edifício com tons dourados e avermelhados, exatamente como no primeiro dia em que Lúcia sonhara em construir um lugar onde todos fossem vistos como iguais. E ali, em meio à luz, a história se completou. Porque quando a bondade vence o orgulho, o impossível se torna apenas o começo de uma nova era. O tempo passou, mas o legado de Lúcia e Augusto continuou crescendo como uma árvore que não para de florescer. A Império Aurora se tornara referência mundial em gestão humana. Empresas de todos os continentes visitavam o prédio para entender como um império de aço e vidro havia se tornado símbolo de empatia e propósito. Os corredores que antes ecoavam passos apressados agora guardavam risadas, conversas sinceras e histórias compartilhadas. Nenhum funcionário era apenas um número. Cada pessoa tinha nome, história e espaço para ser ouvida. Joana, já com cabelos completamente brancos, vivia tranquila em uma pequena casa no interior. Todos os meses recebia uma carta do Instituto Lúcia Alcântara com fotos das novas escolas, dos hospitais reformados e das comunidades atendidas. Ela guardava cada uma em uma caixa de madeira ao lado da cama. Um dia, recebeu um envelope diferente, com o selo da própria Império Aurora. Dentro, um convite. Dona Joana, neste sábado completamos 20 anos do Instituto Lúcia Alcântara. Nada disso existiria sem a senhora. Queremos que venha para a cerimônia, para receber a homenagem que sempre mereceu. Assinado Conselho da Império Aurora. No sábado, Joana chegou acompanhada por voluntários do Instituto. O prédio estava ainda mais imponente, mas havia algo nele que permanecia igual, a alma que Lúcia tinha deixado ali. No saguão, o memorial Lúcia estava coberto de flores. Centenas de pessoas se reuniam, entre elas ex-funcionários, pacientes curados, alunos formados e líderes sociais que haviam sido ajudados pela empresa. Quando Joana entrou, todos se levantaram. Os aplausos encheram o ambiente e ecoaram pelas paredes de vidro. No palco, o atual diretor pegou
pegou o microfone. Há 20 anos, uma mulher simples entrou neste prédio para ensinar ao homem mais poderoso do país a lição que ele havia esquecido. A de que o valor de alguém não está no terno que veste, mas na bondade que carrega. O público silenciou. Essa mulher está aqui entre nós, viva, forte, e continua sendo o exemplo de coragem e fé que transformou este lugar. Chamamos ao palco Dona Joana Alcântara. Ela subiu devagar, apoiando-se em uma bengala, com um sorriso sereno. O diretor entregou a ela uma placa dourada com a inscrição: por nos lembrar de que a humanidade é o maior patrimônio que um império pode ter. Joana olhou para o público e respirou fundo, antes de falar. Não há nada mais valioso do que ver o bem se multiplicando. Lúcia acreditava que quando uma semente de amor é plantada, ela floresce mesmo no chão mais frio. Olhem ao redor. Vocês são as flores desse jardim. O público respondeu com lágrimas e aplausos longos. Depois da cerimônia, Joana caminhou até o Jardim dos Fundos. O vento soprava leve, o sol descia no horizonte e o reflexo dourado iluminava o memorial. Ela sentou-se em um banco de pedra e ficou em silêncio. Por um instante, teve a impressão de ver Augusto e Lúcia caminhando lado a lado entre as árvores, sorrindo como quem observa algo que deu certo. Fechou os olhos e sussurrou: missão cumprida, minha irmã, missão cumprida. Nos anos seguintes, o Instituto expandiu suas ações para fora do país, levando projetos de saúde e educação para regiões esquecidas. E o nome Império Aurora tornou-se sinônimo de fé na humanidade. As pessoas já não lembravam apenas de um bilionário ou de uma idosa. Lembravam da história de dois corações que se encontraram por destino e devolveram ao mundo a prova de que o amor e a empatia ainda podiam mudar tudo. E assim, quando a noite caiu sobre a cidade e as luzes do prédio brilharam no alto como estrelas artificiais, uma certeza ficou no ar. As empresas, as cidades e até as pessoas podem se transformar. Basta uma alma disposta a relembrar que ser humano nunca sai de moda. No ano seguinte, uma grande tempestade atingiu a cidade. Chuvas fortes, ventos intensos e ruas alagadas paralisaram o trânsito. Enquanto a maioria das empresas fechava suas portas, a Império Aurora manteve as luzes acesas. Não para fazer negócios, mas para acolher. As portas do prédio foram abertas para abrigar famílias que perderam suas casas naquela noite. Salas de reunião viraram dormitórios improvisados. Funcionários trouxeram cobertores e comida. E no meio de todo aquele movimento solidário, Joana, já muito fraca, chegou acompanhada por voluntários do Instituto. O diretor tentou convencê-la a descansar, mas ela recusou. Não posso faltar justamente hoje, disse. Hoje é o dia em que o legado da minha irmã prova que ainda vive. Crianças dormiam sobre colchonetes, voluntários serviam sopa quente e médicos atendiam pessoas feridas. O prédio parecia outro, transformado em abrigo de esperança. Joana caminhou devagar até o saguão principal. O memorial de Lúcia estava cercado por velas e flores trazidas pelas famílias. Ela se aproximou e passou a mão sobre o nome da irmã gravado no mármore. Você conseguiu, Lúcia. A bondade venceu o medo. As lágrimas escorreram devagar, mas o sorriso permanecia firme. Naquela mesma noite, ao voltar para casa, Joana sentou-se em sua poltrona e ficou observando a chuva pela janela. Do lado de fora, o mundo parecia escuro e frio, mas dentro dela havia paz. Pegou uma das cartas antigas de Lúcia e releu as últimas linhas. Se um dia as pessoas entenderem que amor e dignidade são a base de tudo, então nosso trabalho estará completo. Joana fechou os olhos e murmurou: está completo, minha irmã. Logo depois, adormeceu serena, com a carta entre as mãos. Na manhã seguinte, os funcionários da Império Aurora receberam a notícia de que Dona Joana havia partido durante a madrugada. O prédio inteiro ficou em silêncio. Nenhum expediente foi aberto naquele dia. O memorial de Lúcia foi coberto por flores e uma faixa com dizeres simples: agora 2 luzes brilham sobre nós. Meses depois, uma nova estátua foi erguida ao lado da de Lúcia. Era Joana, sentada em um banco, segurando um envelope. Na base, uma frase escolhida por todos os funcionários: quem planta bondade, colhe eternidade. E todos os anos, no dia em que a tempestade de outrora havia atingido a cidade, o prédio da Império Aurora fechava suas portas para o mercado e as abria para quem
precisasse de abrigo, comida e calor humano. Era o Dia da Luz, instituído em homenagem a Lúcia e Joana. Com o tempo, o Instituto Lúcia Alcântara e a Império Aurora tornaram-se parte da mesma história, uma história sobre fé, empatia e recomeço. Empresários, políticos e estudantes visitavam o memorial para ouvir sobre o dia em que um homem poderoso foi transformado por uma mulher simples e sobre a irmã que manteve viva a promessa de mudar o mundo através da bondade. E quando o sol se punha, o reflexo dourado das duas estátuas no saguão lembrava a todos que passavam ali que o verdadeiro império não era feito de ouro, mas de corações. Porque o tempo apaga prédios, apaga nomes e apaga fortunas, mas nunca apaga o eco de um gesto bom. E o que começou com uma humilhação terminou como a maior prova de que a humanidade ainda pode vencer. E foi assim que uma história que começou com orgulho e desprezo terminou com perdão e transformação. Uma mulher simples mudou o coração de um bilionário e juntos, mesmo depois da partida, deixaram um legado que o tempo jamais apagará. Hoje, quem passa diante do memorial da Império Aurora não vê apenas estátuas. Vê um lembrete vivo de que o respeito e a compaixão são as únicas riquezas que o tempo não consegue corroer. Se essa história tocou o seu coração, se você acredita que ainda existe bondade no mundo, então deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra que histórias assim ainda importam. Escreva aqui nos comentários o que mais te emocionou e qual lição você leva dessa jornada. Adoramos ler cada mensagem de vocês. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui contamos histórias que fazem sentir, pensar e acreditar de novo nas pessoas. Porque às vezes, tudo o que o mundo precisa para mudar é alguém que decida agir com o coração. E talvez esse alguém seja você.